Por quanto tempo o narcisismo oculto pode permanecer oculto? Imagino que ele poderia ficar escondido para sempre, mas isso é tão provável quanto encontrar um diamante de 10 quilates simplesmente jogado na areia da praia, ou ganhar na Mega Sena. A verdade é que a resposta para essa pergunta é muito mais complexa e ampla do que você imagina. Ainda que exista muita confusão sobre termos como oculto e vulnerável, e reconhecendo que há uma sobreposição entre eles, a maioria dos sobreviventes de relacionamentos assim concorda em uma coisa: o narcisismo oculto é o narcisismo escondido. É aquele que as outras pessoas não conseguem identificar. Não há um antagonismo óbvio, a manipulação descarada, a raiva explosiva ou a busca incessante por atenção que associamos ao estereótipo. Na verdade, quando a maioria das pessoas relembra o primeiro encontro com um narcisista oculto, elas não se lembram de grandes alardes. Não havia aquele charme irresistível, aquele carisma magnético ou aquela confiança inabalável. Pelo contrário, ao olhar para trás, elas podem se lembrar de alguém que parecia sincero, prestativo, engraçado, inteligente, ou até mesmo tímido e socialmente ansioso. Mas charmoso e carismático? Definitivamente não. Por muito tempo, nossa imagem de um narcisista foi moldada pela cultura popular. Pense nos filmes e nas séries de TV. O narcisista era sempre uma caricatura. O playboy arrogante com seu carro esportivo, se gabando de suas conquistas, a socialite snob do clube de campo, tratando todos com desdém. Era o idiota egoísta que sempre pedia para falar com o gerente. Essa era a imagem que tínhamos em mente. No entanto, pesquisadores, psicólogos e teóricos da personalidade aprofundaram seus estudos e descobriram algo crucial. Embora o núcleo do narcisismo seja o mesmo, falta de empatia, grandiosidade e um senso de direito, ele não se manifesta apenas naquela figura caricata. O grande problema é que essa caricatura ficou gravada em nosso imaginário. E por causa disso, pessoas em relacionamentos com narcisistas mais ocultos viveram uma espécie de queima lenta. Elas mesmas dizem: eu teria reconhecido a pessoa arrogante, snob que arma um escândalo a quilômetros de distância. Mas não foi isso que eu conheci. Talvez, no início, elas tenham visto alguns pequenos sinais de alerta. Um certo mau humor aqui, algumas pequenas críticas disfarçadas de brincadeira ali. Uma tendência a ser o sabe-tudo, uma relutância em sair com outras pessoas. Mas nada que gritasse narcisista. Isso acontece porque, no narcisista oculto, os traços centrais, a baixa empatia, a grandiosidade, a necessidade de atenção, o egoísmo e a péssima regulação emocional, se manifestam de maneiras muito diferentes. Eles são mais sutis, mais passivo-agressivos. Então, voltamos à grande questão: por quanto tempo isso pode ficar escondido? É uma pergunta difícil. Não existe uma garantia de que em 12 meses, você verá a verdadeira face ou seu dinheiro de volta. O comportamento narcisista é uma mistura complexa. Parte dele são defesas inconscientes. Parte é uma tentativa de manter o controle para se sentir poderoso e afastar a insegurança e a vergonha. Parte é uma resposta a traumas, uma tentativa de se manter seguro diante de uma ameaça percebida. E parte é simplesmente a incapacidade de refletir sobre como seu comportamento afeta os outros, ou a total falta de interesse nisso. O que isso significa é que o material escondido, aquilo que não parece narcisismo no começo, começa a vazar quando gatilhos específicos são acionados. Gatilhos como frustração, vergonha, perda de controle, ou sentimentos de ameaça, rejeição, comparação e fracasso. Quando essas coisas acontecem, a máscara começa a escorregar. Talvez ele não consiga a promoção no trabalho. Talvez perca o emprego. Talvez, em uma conversa, você o compare com um ex-parceiro. Talvez o melhor amigo dele compre uma casa enorme na praia.
Talvez você faça uma piada boba e ele ache que você está zombando dele. Talvez seu irmão pague a conta do jantar, e ele personalize isso como um ataque, uma insinuação de que ele não tem dinheiro suficiente. Um dia, algo assim acontece. E a reação que você verá da pessoa narcisista oculta parecerá intensa, desproporcional e avassaladora. E como até aquele momento o relacionamento não foi marcado por traições óbvias ou controle excessivo, você provavelmente não identificará isso como narcisismo. Mas, infelizmente, uma vez que a máscara cai, ela geralmente permanece caída. O que acontece é que você não consegue mais desver o que viu. É como se, uma vez que acontece, você não conseguisse colocar o gênio da raiva de volta na garrafa. Então, quanto tempo leva para esse proverbial desmascaramento acontecer? Pode ser tão rápido quanto algumas semanas, ou tão longo quanto alguns anos. Como terapeuta, sei que mesmo no ambiente controlado da terapia, pode levar tempo para que o padrão de um cliente narcisista muito oculto se revele. Muitas vezes, o que chega ao consultório é tristeza, ansiedade, frustração, uma longa lista de queixas sobre outras pessoas e um sentimento constante de injustiça, como se o mundo fosse injusto apenas com eles. O momento da verdade chega quando o terapeuta pressiona por responsabilidade, sugere que considerem outros pontos de vista ou simplesmente aponta que reclamar da vida toda a sessão talvez não esteja ajudando. Nesse ponto, o cliente pode se tornar desdenhoso, raivoso, zombar das credenciais do terapeuta, acusá-lo de ser uma fraude, o que é mais provável, simplesmente parar de ir à terapia. Esse processo de descoberta pode levar de 3 a 6 meses. Como o relacionamento não começou com uma pessoa chamativa, sombria ou controladora, as pessoas em relacionamentos com narcisistas ocultos podem sentir que tiveram um bom tempo juntos. Então, quando o comportamento ríspido, manipulador, vitimizado ou passivo-agressivo aparece, a primeira reação é se culpar. A culpa é minha. Estava tudo bem, mas eu disse algo, eu o critiquei. Outra pergunta comum é, pode permanecer oculto por anos? Isso é mais raro. Talvez se for alguém que você não vê com frequência. Ou talvez se a pessoa teve uma maré de sorte incrível no início do relacionamento e você, por sua vez, nunca cometeu um único passo em falso. Para isso acontecer, muitos astros precisariam se alinhar. Em média, na maioria dos casos, a tinta da fachada oculta começa a descascar em cerca de 1 a 2 anos. Às vezes antes, raramente depois. Mas aí reside o verdadeiro problema. Em 1 ou 2 anos, você já pode estar profundamente investido no relacionamento. E se você não entende esses padrões ocultos e como eles são diferentes dos narcisistas mais óbvios, o ciclo de autoculpa e o vínculo traumático podem começar para valer. Seu parceiro pode oscilar entre dias normais, dias passivo-agressivos e vitimizados, e dias em que você simplesmente sente pena dele, porque parece que nada dá certo em sua vida. Você fica exausto, navegando entre pena, raiva, frustração, culpa, medo e esperança. É como ser uma bola de pinball emocional. O outro problema é que as pessoas ao seu redor provavelmente não estão vendo o que você vê. A manipulação, a culpa e a vergonha tendem a acontecer a portas fechadas. Afinal, ainda é narcisismo. Mesmo um narcisista vulnerável tem algum nível de percepção social para manter as aparências. O narcisismo oculto é como um objeto com uma pintura delicada. Se você o manuseia demais ou com muita força, ele amassa. E você não consegue desamassar. Uma vez que você vê a verdade, não pode mais ignorá-la. Mas a empatia e o amor que você tem por essa pessoa, o compromisso com o relacionamento e a confusão que vem de ter passado tanto tempo em um relacionamento que parecia bom. Tudo isso pode tornar esses padrões ocultos devastadores e infernalmente confusos. E sim, você pode identificá-los em 1 ou 2 anos,
mas a essa altura, você já está envolvido até o pescoço.